O Senhor criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo. Quem é o servo que Deus está dizendo? Ao seu servo. Quando a Bíblia diz agora, diz ao seu servo, ela está dizendo assim, olha, está dizendo a Jesus. Está se referindo ao Messias. Está se referindo ao nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o Santo de Israel. Deus enviou Jesus para salvar todos e para libertar a todos. Deus enviou Jesus para libertar a mim e a você. Na minha vida e na sua vida, creio eu que Deus já cumpriu a sua promessa de nos libertar. Porque Ele tirou a gente da onde? Das trevas, do cativeiro, da cegueira, da doença. Porque há 2000 anos atrás, esse Senhor, esse servo, o servo do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus, o seu Filho amado, foi dado para todo aquele que nele crer fosse salvo. João diz assim, olha, e Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Eu disse nesse instante, olha, que Deus amou o mundo. E quem é o mundo? Quem é? O mundo são todas as pessoas que estão vivendo na desobediência. São todas as pessoas que estão cativas, que estão enfermas, que estão cegas, que estão prisioneiras da escuridão. Mas Deus amou, mesmo eles sendo pecadores, mesmo eles sendo os detatores da lei, mesmo eles sendo cegos espirituais, Deus amou. E Ele diz, olha, e Ele diz, o Senhor, o Senhor o chamei e peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu criei e o enviei como garantia da aliança que eu vou fazer com o meu povo. E como a luz da salvação darei aos outros povos. Deus estava falando para o povo de Israel. E também disse que ia fazer o quê? Dar luz aos outros povos. Somos nós os gentios. Nós recebemos de Deus essa graça. Mas a graça é a verdade. A verdade de Cristo. A verdade é Ele. E João diz, olha, no princípio Ele era o verbo. Lá no princípio, lá quando tudo começou, Ele era o verbo. E a Bíblia diz também que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio há 2000 anos, Ele chegou e habitou entre os seres humanos. Ele veio, chegou aqui e se fez carne e ficou no meio da gente. E tudo que foi feito, só foi feito por intermédio dele. Nele havia uma luz. A luz que resplandece sobre todos nós. Por causa dele, nossas feridas foram saradas. Por causa dele, nós fomos libertos. Por causa dele, nós estamos aqui. Por causa dele, nós temos o direito de entrar na presença do Pai. Por causa dele, é que nós iremos morar no céu. Por causa dele, é que nós somos totalmente libertos. Totalmente libertos. Jesus fez muitas coisas. Deus enviou Jesus para tirar os cegos do mundo, para curar os cegos. Bartimeu, o cego do tanque de Betesda, também enviou Jesus para curar pessoas de enfermidades. O servo do centurião e vários outros. Para ressuscitar pessoas, como a filha de Jairo, como Lázaro. Louvado seja Deus. E se cumpriu o que Isaías tinha dito. Deus enviou o seu servo. Deus enviou ele
para abrir os olhos dos cegos e pôr em liberdade os prisioneiros e assaltar os que estão em prisões escuras, as prisões do maligno. Tinha um homem que é um exemplo disso, um homem que vivia em Gadara. Esse homem estava lá e o povo não conseguia contê-lo, prendia esse homem com grilhões. Ele andava pelos sepulcros e nada conseguia contê-lo. Então o Filho de Deus, ele vai, atravessa aquele lugar, aquele lago, chega do outro lado, encontra esse homem e ele vai lá e liberta esse homem e lhe dá uma nova chance. Liberta das prisões de Satanás. Havia também uma mulher que estava encurvada há muitos anos, sem poder olhar para o céu, sem poder contemplar a glória de Deus. E Jesus chega lá e liberta essa mulher da prisão de Satanás, porque ele foi ungido para isso, para proclamar a liberdade aos cativos. E também ele foi ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor. E nos deu a chance de estarmos aqui hoje, sendo alimentados pela sua palavra, porque ele é o pão da vida. Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor que liberta. E nós aprendemos com o apóstolo João, quando ele escreve em João 8:32 e diz assim: olha, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Primeiro vem conhecer. Nós estamos aqui porque conhecemos a Jesus. Mas quem não conhece a Jesus não é liberto. Por isso, precisamos conhecê-lo para ser liberto. Porque o texto diz: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E ela vos libertará. Ela vos libertará da prisão de Satanás, de tudo que nos aprisiona, a prisão do pecado. Romanos diz, 14:11 diz que diante do seu nome, toda língua confessa que Deus é o Senhor. Toda língua confessa que Deus é o Senhor. O nome de Jesus, do servo do Senhor, que ele o enviou, é o nome que está sobre todo o nome. O nome Jesus, o Filho de Deus, que veio proclamar liberdade a mim e a você, que veio proclamar libertação, que veio mudar a nossa história, que veio nos constranger com a sua presença, que veio manifestar o seu poder, porque para isso que foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo que estavam em nossa vida. Ele se manifestou para tirar da gente o pecado, para tirar da gente a cegueira, para tirar da gente a doença, para tirar da gente o engano, a mentira, a prostituição. Ele se manifestou para destruir as obras do maligno, para nos transportar do reino das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor, para nos dar uma nova história, escrever, pintar com a sua caneta sagrada a nossa foto na parede dos céus, fazer a obra de arte que somos nós. Mas você também vai ver em Filipenses capítulo 2 verso 10 que diz: olha, diante do seu nome todo joelho se dobra, todo joelho se dobra, e toda língua confessa, nos céus e na terra, no mundo dos mortos, em todos os lugares. E o versículo 11 diz assim: e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele é o nosso Senhor.
E quando nós o aceitamos, quando nós cremos, então nós não perecemos, mas somos salvos. E Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida, porque o Filho de Deus foi enviado para isso. Porque o Filho de Deus foi enviado, o Senhor enviou. Agora o Senhor diz ao seu servo: eu sou o Senhor, o chamei, o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Foi o que Deus disse para Jesus, e ele veio e cumpriu o seu propósito. Salvou a mim e a você. Se você crer, se você confiar, se você se entregar para Jesus, você será salvo, totalmente liberto, transformado, e será um filho também. A libertação vem do acreditar em Jesus, de confiar em Jesus, de se lançar aos pés de Jesus, se render a Jesus, o enviado de Deus, para tirar nossos pecados. Porque João terminou dizendo assim, olha, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que veio arrancar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que veio salvar você da morte. Eis o Cordeiro de Deus, que veio te dar vida e vida com abundância. Eis o Cordeiro de Deus, que foi dado uma só vez, como diz em Hebreus capítulo 10, verso 19 até 20. Foi dado. E rasgou o véu e te deu livre acesso ao santuário, para que você pudesse adorar. Para que você pudesse adorá-lo. Por isso, eu digo a você: não deixe que Satanás engane você. Só existe um nome que está acima de todo nome, e é o nome do enviado de Deus, e o nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é o Senhor dos Senhores. É Ele que te salva, Ele que te liberta, Ele que te transforma, Ele que te transporta, Ele que te aviva, Ele que te sustenta. É Ele que, com a sua mão poderosa sobre a sua vida, é Ele que te protege, é Ele que te dá graça, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá saúde, é Ele que te liberta completamente do reino das trevas. Por isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E fica de pé que a gente vai orar para ir embora. Louvado seja o nome do Senhor. Isso chama-se libertação em Cristo. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos e pensa: por que Deus te trouxe aqui? Pensa. E começa a pensar naquilo que te afasta da presença de Deus. Aquilo que Deus não se agrada. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Ele foi enviado para tirar a tua cegueira, para te libertar das prisões escuras. E se você crer, Ele te liberta hoje. Amém, Jesus. E se você crer, você sai daqui hoje transformado. Senhor Jesus, nós cantamos que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor nos constranja com a sua glória. Quando a luz chega, as trevas saem, porque o Senhor se manifestou para desfazer as obras do mal. E as obras do mal é a mentira, o engano, o pecado. Desfaz, Senhor, na vida de cada um nesta noite. Desfaz, Senhor, na vida de cada pessoa as obras que o maligno está fazendo. Desfaz agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, glorifica o teu nome hoje aqui, Senhor, dando libertação ao teu povo, expulsando o mal que há nos caminhos, que há nos pensamentos, que há nos gestos, que há no comportamento, que há na vontade carnal. Arranca e coloca a tua vontade
para que o Senhor cresça e essa pessoa diminua. Que o Senhor apareça e ela se constranja com a sua glória, meu Pai. Com a sua glória, Senhor. Cresce, aparece e liberta elas. O Senhor é enviado de Deus, porque diante do teu nome, Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o nosso Deus, é o Senhor, para a honra do Deus Pai. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga: Senhor Jesus, eu creio que eu saio daqui hoje liberto do meu eu, da minha vontade, da minha natureza, e a partir de hoje permanece a tua vontade, o teu amor, o teu espírito dentro de mim. E eu sei que a partir de hoje eu estou salvo, libertamente completo. Por isso, Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor fez em minha vida. Estenda as mãos assim.